Não, mas agora é para falar bastante mesmo. Ó, hoje a gente vai estudar sobre estética, músculos e calorias, a química da academia. Bem, alguns probleminhas para a gente pensar primeiro. Existe alguma relação entre padrão de beleza estético e o uso de anabolizantes pelas pessoas? Sim, na minha opinião, sim. Então, existe, mas é uma combinação muito perigosa para as pessoas usar anabolizantes, tá? Principalmente em vista da busca desse padrão estético que foi imposto para a gente, tá bom? Então, é algo que é preocupante, sim, tá? E que não é saudável. O uso de medicamentos anabolizantes são recomendáveis para alguma prática esportiva que vocês conheçam? Não, não é recomendado pra nenhuma. Isso aí não é recomendável, isso daí não vai te ajudar assim a você ter uma vida mais saudável, tá? Isso só É que é só vai. estética, né? Você, tipo, pelo que eu sei, ele só vai aumentar a massa do seu músculo, mas você não vai ficar mais forte. É só estético, né? Tipo, você só vai ficar um braço maior, assim, uma canela, uma panturrilha, sei lá. Isso aí. Então hoje a gente vai aprender também a como calcular e queimar calorias e como que a química pode influenciar na concepção de estética e de saúde das pessoas. E o que vocês entendem por estética? Estética é. Ah, estética pode ser muitas coisas. Uma forma visual de você se apresentar para o mundo, uma forma de você se expressar também. Arte. Eu acho estética muita arte também, na minha opinião, Ah, né? olha, maravilha. Só que infelizmente tem gente que pensa que estética é você ficar forte, você ficar que nem esses personagens aqui do slide, ó. Por exemplo, se você ficar com os músculos, ou você ser uma pessoa loira, do olho azul, e, e que essa visão de estética, ela foi imposta pela gente, tá? Ela foi imposta por uma concepção colonizadora e que faz a gente pensar que existe um padrão de beleza universal e único, um padrão de beleza ideal, né? Que é o padrão que foi imposto pelos colonizadores, tá? E que a gente está presente em todos os nossos dias, nosso dia a dia É acaba cultural, né, na verdade, esse padrão de estética. é imposto. Na verdade, ele é assim imposto a partir de violência, colonização e a partir de vários aspectos que fizeram a gente ter um ideal de pessoa branca, cis e hétero. Isso foi imposto por uma branquitude colonizadora mesmo, Mas, tá? bom, mas eu acho cultural, porque é cultura deles, então, mas foi, claro, foi imposto pra gente, mas logo então eles passaram, meio que por violência ou não, a cultura deles pra gente. Então, é meio cultural e meio imposto, na minha opinião, assim. Então, já É, que foi imposto, além do mais, também teve aquele processo de apagamento de outras histórias e também de outras realidades que são diferentes daquelas realidades. Isso a gente está vivendo até hoje, tá? Então a gente tem que ficar refletir sobre essas coisas, assim, o que eu tenho liberdade para saber do que eu realmente gosto, o que foi imposto para eu gostar e que eu tenho que achar bonito, esse padrão, né? Então é toda essa discussão aí mesmo, Thiago. Obrigado pela participação, tá? Super, super dentro aqui do orgulho que você me dá como aluno, que era bem essa discussão que eu queria ter na outra turma também, na outra turma também, mas já não foi. você devia começar a gravar o que a gente fala antes de começar a aula, velho. Ia ser muito engraçado. Bem, mas também tem um ramo da química que estuda sobre a estética, tá? Algumas questões de estética na química. Estuda o que a ciência química tem de especial para chamar a atenção da sociedade e da comunidade química. Como que essa química se apresenta. Se a gente está apresentando, assim, apenas símbolos, e se esses símbolos, se as pessoas conseguem compreender o que são esses símbolos químicos e como que eles têm relação com essas substâncias que a gente vai estudar hoje, tá? Bem, antes de começar a conversar mais sobre as contas e como que a gente calcula essa quantidade de calorias, é importante a gente saber o que é caloria, tá? Desde 1948, caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja,
Uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. No sistema internacional, a unidade que é utilizada é o joule, mas tem um professor que ele sempre pegou muito no meu pé para a gente não falar joule, que o correto é joule. Então, a partir de agora, a gente só vai falar joule, tá bom? Ou então, Beleza. quilojoule. A unidade calorias ou quilocalorias é muito utilizado no estudo da termoquímica para a determinação da quantidade de calor absorvido, ou seja, um processo endotérmico, ou liberado por um processo exotérmico, durante uma reação química qualquer. Então, é importante vocês terem em mente o que significa esses termos aqui, ó. Endo e exo. Endo significa alguma coisa que é para dentro, então é a quantidade de calor absorvida. Já exo é a quantidade de calor que é liberada, ou seja, exo significa para fora, tá? Então, um processo que absorve calor é endotérmico, um processo que libera calor é exotérmico. Agora tem esse probleminha aqui do quilocalorias, do calorias e do calorias. Ó, esse problema aqui é bem sério, assim, tá? Mas Puxa, como assim? Quilocaloria, caloria e caloria? isso daqui é para bugar a cabeça de vocês. E isso dá muito problema quando você vai analisar algum rótulo de uma embalagem onde não tá bem explicado ali o que significa cada um. Bem, como a quantidade de energia envolvida no metabolismo dos gêneros alimentícios é muito alta, a quilocaloria, quilocal, equivale a 1.000 calorias. Comumente é utilizada para expressar os valores calóricos dos alimentos, que também podem ser expressos em calorias, com cal maiúsculo. É importante ressaltar que esse termo, caloria com C maiúsculo, quando referido nos rótulos, é a chamada caloria dietética, cal com C maiúsculo, uma unidade equivalente a quilocaloria, tá bom? Então, o cal com C maiúsculo, ele é equivalente a 1 quilocal, tá? Ó, de acordo com a literatura, uma convenção popular permite a designação de caloria com a letra C maiúscula para representar a quilocaloria. Então, essa relação aqui que vocês têm que ter em mente hoje, ó. 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, que equivale a 1 cal com C maiúsculo. Isso daqui dá bastante problema, tá? Ó, Ah, eu acho que eu entendi. é, mas isso daqui é buga a cabeça mesmo. Então, qualquer coisa a gente vai com mais calma. Mas essa unidade cal com C maiúsculo, ela não é reconhecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Por ser uma convenção popular, era de se esperar que o cal fosse amplamente conhecido, mas essa unidade ela é bastante controversa. Grande parte da população entende caloria com C maiúsculo como sendo caloria, ou vice-versa. Mas isso está incorreto, tá bom? Porque 1 caloria equivale a 1.000 calorias. Ó, 1 cal com C maiúsculo é equivalente a 1.000 calorias. Beleza? Aí isso acaba causando algumas confusões aqui, ó. Por exemplo, esse rótulo aqui, que é o mesmo produto, só que são sabores diferentes. Ele fala que o valor da referência com base em uma dieta de 2.500 quilocalorias, e no outro rótulo do mesmo produto, com a mesma quantidade de porções, ele fala que é 2.500 calorias, com C minúsculo. Ó, apesar dessas unidades serem muito utilizadas, a unidade recomendada pelo Sistema Internacional de Unidades é o Joule, tá? E 1 caloria equivale a 4,18 joules, ou 1 kJ equivale a 4,18 quilojoules. Ó, sabendo que fazer um exercíciozinho com vocês, esse daqui é só de regra de 3, bem simplesinho, tá? Ó, sabendo que a ingestão de 25 gramas de determinado salgadinho de milho industrializado causa a produção de 117 quilocalorias de energia por parte das células corporais, qual é a quantidade de energia que será produzida se uma pessoa consumir 200 gramas desse salgadinho? Então, a gente sabe que 25 gramas desse salgadinho vai levar à produção de
17 quilocalorias, mas eu não quero saber a ingestão de 25 gramas, eu quero saber se eu consumir 200 gramas. Vai equivaler a X. E lembre-se, quando vocês forem fazer essas contas, sempre vocês colocam as unidades, tá bom? Isso daqui você multiplica em X, tá? Então vai ser 200. Regra de 3, professor? Essa é uma regrinha de 3 bem basiquinha, assim, tá bom? Mas sempre colocar as unidades, tá? Não pode esquecer de colocar as unidades, senão eu desconto nota e... E humilha, né? Você é um lixo, você não colocou. Não, mas tem que colocar. Por que tem que colocar? Ó? Porque quando você coloca as unidades, você já sabe qual que é a unidade que vai sair aqui, ó. Esse grama vai se cortar com a grama, tá? Então vai sobrar só quilocaloria. Então você está descobrindo quantas quilocalorias de energia que vai ser produzida se a pessoa consumir 200 gramas desse salgadinho. Vamos fazer aqui, ó. 200 vezes 117 divididos por 25. Isso dá um X igual a 936 quilocalorias. Beleza? Esse é bem... Você fez 200 vezes 117 dividido por 25? Isso. Mas direto? Pô. Aqui, ó, na regra de 3, você multiplica em X. Tá? Ou seja, você vai fazer 200 vezes 117 divididos por 25. Tá? Mas pela regra não teria que fazer, tipo, no caso, desculpa interromper você, inclusive. É 200 vezes 17, daí você colocaria o resultado embaixo dividido por 25. Não seria assim? Pô. Mesma coisa. Mesma coisa mesmo. Ó, 200 vezes 117 igual a 25x, certo? Sim. Daí 200 vezes 117. Isso dá 2, 3, 4. Isso dá 23.400 igual a 25x. X igual a 23.400 divididos por 25, não é? Isso. Que daí dá 936. É isso, é bem direitinho mesmo, tá? É bom fazer essas continhas, elas ajudam a gente a pensar no que a gente está fazendo, como que corta ali as unidades também, tá? E sempre colocar as unidades e pensar nas unidades que vocês estão dividindo, ó. Se você está multiplicando aqui, ó, grama por quilocaloria, você vai ter algo assim, ó, grama vezes quilocaloria. Mas você está dividindo por uma quantidade de gramas. Então, divididos por gramas. E grama com grama você pode cortar, porque eles são iguais. Não que ele vai desaparecer, né? Na verdade, ele vai virar 1. E 1 vezes quilocaloria é a própria quilocaloria. Certo? Sim. Qualquer coisa, a aula vai ficar gravadinha, daí vocês retornam, principalmente nessas continhas, assim, que elas são mais complexas às vezes, tá? Bem, o gasto calórico que uma pessoa tem depende da pessoa e também do tipo de exercício. E existem alguns fatores que influenciam nesse gasto calórico. Por exemplo, o peso, a estrutura corporal, a altura e a idade, a intensidade do exercício, o tipo e duração da atividade física e o nível de condicionamento. Tudo isso faz com que pessoas diferentes queimem calorias de formas diferentes ou produzam calorias de formas diferentes, tá bom? Então, por exemplo, mais um cálculozinho pra gente, ó. Em média, uma pessoa de 50 quilos, ela gasta mais de 600 calorias por hora ao correr. Tá desnutrido, óbvio. Gastando 600 calorias por hora ao correr numa esteira. Enquanto quem tem cerca de 80 quilos gasta cerca de 1.000 calorias por hora para a mesma atividade.
ele quer a média de calorias gastas ao correr numa esteira por essas duas pessoas. Então, como que eu faço isso? Ó? De novo, mantém sempre as unidades, tá? Então, a média de caloria vai ser o que uma pessoa... Vai ser uma média ponderada, tá bom? Uma pessoa de 50 quilogramas, ela gasta 600 calorias. E uma pessoa de 80 quilogramas gasta 1.000 calorias. Divididos... Eita, aqui eu coloquei quilograma, era para colocar caloria. Caloria. Então, se eu somar aqui, ó, 50 quilogramas mais 80 quilogramas, eu vou ter a média do peso das pessoas, tá? Então, aqui eu vou ter uma média ponderada. Então, vai ser, ó, 50 vezes 600 mais 80 vezes 1.000. Isso dá 110.000. 110, 1, 2, 3, 1.000 quilogramas vezes calorias. Certo? E daí 50 mais 80 dá 130. 130 quilogramas, ó. Eu corto quilograma com quilograma. Eu posso fazer esse corte aqui. Faço 110.000 divididos por 130. Então, em média, uma pessoa de entre 50 e 80 quilos vai gastar 846,15 calorias, correndo 1 hora em uma esteira. Certo, gente? Bem, vou conversar um pouco sobre ética, doping e a química. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele controla a dopagem com base em 3 princípios: a proteção da saúde do atleta, a defesa da ética médica e esportiva e a igualdade de chances para todos os esportistas. Existe uma lista com 128 substâncias de uso proibido, enfatizando a proibição de substâncias similares, tanto em relação à estrutura química quanto aos seus efeitos farmacológicos. Então, olha aqui algumas substâncias que são proibidas aqui pelo COI. Os esteroides anabolizantes são proibidos. Dentre os mais comuns que existem estão a anfetamina, a cocaína e o êxtase. E esses compostos, geralmente, eles fazem o atleta se sentir agitado, age principalmente no sistema nervoso desse atleta. Bem, e combinar essas substâncias, né? Combinar, no caso, um agente anabólico com um agente exógeno, endógeno, com estimulantes e narcóticos. Esse tipo de mistura já fez uma vítima no ciclismo, que foi o inglês Tom Simpson. Ele morreu em 1967, em função do uso da combinação de anfetamina, álcool e diurético. O abuso desses estimulantes na década de 60 veio com a disponibilidade das anfetaminas preparadas principalmente em laboratório, chamadas de sintética. Vocês lembram o nome desse composto aqui, que a gente viu ao passado? Ó, Esse daqui que tem um N, que liga um H. puta que pariu, porque eu não lembro você. Essa daqui é da metafetamina. A gente viu na aula passada. Bad.
É, o do Breaking Bad, né? Então, daí ele pede para a gente falar a fórmula estrutural, as funções químicas presentes e a classificação dos carbonos em primário, secundário e terciário. Então, ó, essa molécula tem carbono, hidrogênio e nitrogênio, que eu estou vendo. Aí é só contar a quantidade de carbonos. Ó. Cada vértice é um carbono. Então, aqui você tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é o C10. Agora, a quantidade de hidrogênios. Ó. A quantidade de hidrogênios tem que pensar, tá? O carbono, vocês sabem que ele faz 4 ligações. Como esse daqui só está fazendo uma ligação com hidrogênio, significa que ele tem mais 3 ligações com hidrogênio. Então, tem mais 3 hidrogênios aqui. Esse carbono já está fazendo 3 ligações. Então, ele precisa de mais um para ele ficar estável. Então, tem mais uma ligação com hidrogênio aqui. Esse daqui está fazendo uma ligação com carbono, então ele ainda precisa de mais 3 para ele ficar estável. Esse está fazendo uma ligação com carbono na direita, outra ligação com carbono na esquerda, então ainda precisa de mais 2 hidrogênios. E esse daqui, ó, esse carbono, ele está fazendo uma dupla com um dos carbonos, uma simples com um carbono e uma simples com carbono embaixo. Então ele já está fazendo as 4 ligações, tá bom? Então não faz mais ligações com hidrogênio. Esse daqui tem que fazer uma ligação com hidrogênio, esse também. São tudo meio equivalentes aqui, o do aromático. Por quê? Porque já tem uma dupla ligação e uma simples. Então, precisa fazer só mais uma para ficar estável. E agora você conta a quantidade de hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C10, H, 15, N, porque só tem um nitrogênio. Tá? E a função química presente aqui nessa estrutura vem a partir desse nitrogênio ali, que é a função química amino. E também é importante classificar os carbonos em relação se ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, olha esse daqui. Ó. Esse daqui está fazendo ligação com 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono só está fazendo ligação com um carbono, portanto, é um carbono primário. Já esse daqui, ele está fazendo ligação com 2 carbonos, então é um carbono secundário. Esse daqui que a gente está vendo, ele está fazendo uma ligação com carbono, 2, 3, então, portanto, é um carbono terciário. Já esse daqui é um carbono secundário, esse daqui é outro carbono secundário, também é secundário, secundário e carbono secundário, tá bom? Então, daí você coloca, ó, carbonos primários. Você só tem um carbono primário, que é esse daqui. Então, só tem um. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos secundários. E um carbono terciário. E um carbono terciário. Beleza, gente? Beleza, professor. Parece uma arte abstrata o que você fez, mas tudo bem. Esse daqui vai ficar pior. Esse fica mais abstrato. Bem, existem 3 tipos de hormônios que são caracterizados quimicamente, tá? Os esteroides. Os esteroides, eles agem no córtex adrenal. As principais substâncias que agem nesse córtex adrenal é o cortisol, a aldosterona. Algumas substâncias que interagem nos ovários, que são os estrogênios e a progesterona. Substâncias hormonais que agem no testículo, que é principalmente a testosterona, que você pode lembrar de testículos, testosterona, o começo ali é parecido, né? Então já fica fácil de lembrar. Ô, professor, rapidinho, o que acontece se o homem tomar, então, o que vai nos ovários ali? O que vai nos ovários? No caso ali, o cortisol ou aldosterona. Não, acho que seria aquele ali, é o estrógeno e a progesterona. Não, sim, mas eu falo, tipo, o que acontece se um homem tomar, no caso,
que eu acho que é feminino, né? Porque vai nos ovários, então o que acontece se um homem tomar, não acontece nada, tipo, é feito nulo. Não, no caso vai alterar a quantidade de hormônios da pessoa, né? Então ela vai ter algumas mudanças hormonais, assim. Vai apresentar alguns tipos de alterações Ah, tipo, hormonais. ele vai ter mais características femininas, né? Vai induzir a formação de mais características femininas. Exatamente. Vai crescer bundinha, peitinho, aí sim. Isso, isso. Vai acontecer isso. Assim, não assim de uma forma tão exagerada. Depende também muito da dosagem, né? É, você não vai ficar igual a Graciane Barbosa se você tomar, mas, tipo assim, vai com calma, né, velho? Ó, esse daqui, o nome dessa molécula aqui, desse esteroide, olha como é que é o nome IUPAC dele. Decaidrohidroximethilcicropentafenantrona. Ficou bem complexo esse nome, né? Então ele tem o nome usual, que a gente conhece essa molécula aqui usualmente como testosterona. Tá bom? E ele pergunta daí a sua fórmula molecular. Caso, ó, tem carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então vamos contar a quantidade de carbonos. Cada vértice tem um carbono, tá? Melhor eu contar marcando, para não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então é o C19. Agora vamos contar a quantidade de hidrogênios. Esse carbono aqui já está fazendo 3 ligações, uma com oxigênio, outras 2 com carbono. Então ele precisa de mais uma ligação ainda com hidrogênio para ele ficar estável. Esse daqui já está fazendo 2 ligações com carbono, então ele ainda precisa de mais 2 ligações com hidrogênio. Esse daqui é a mesma coisa, também precisa de mais 2 ligações com hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação com carbono, outra com carbono e outra com carbono. Então ele precisa de mais uma ligação com hidrogênio. Aqui você tem um CH3, tá? Então, o CH3 tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui já está fazendo 4 ligações. Uma com carbono em cima e outra com carbono embaixo, uma com carbono à direita e à esquerda. Então ele já tem as 4 ligações e já está estável. Esse daqui precisa de mais uma ligação com hidrogênio e mais uma. Esse daqui também precisa de mais 2 ligações com hidrogênio. Já esses dois aqui, eles estão fazendo 3 ligações com carbono, então ainda precisa de mais uma com hidrogênio. Esse daqui também. Esse daqui também, mais 2 ligações. Esse carbono aqui, ele já está fazendo uma dupla ligação com carbono, uma simples com carbono e outra simples com carbono. Então ele já está fazendo as 4 ligações. Então ele não precisa fazer mais nenhuma ligação com hidrogênio. Aqui precisa de mais uma ligação com hidrogênio. Precisa de mais 2. Aqui precisa também de mais 2. Esse daqui já está fazendo 4 ligações, enquanto que esse carbono precisa de mais 3 ligações. Certo, gente? Então, é essa belezura aí que fica. E daí você é só contar a quantidade de hidrogênio só. Então, vamos lá. Aqui tem 3, 4, 5, 6. Ah, eu esqueci do OH, né? Vou começar de volta. Queria marcar, na verdade. Só que marcar com outra cor. Nossa, eu tenho 1 minuto para fazer isso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, C19H, 28 e O2. Bem, aqui, como eu tenho uma hidroxila, né, eu tenho a função química álcool. Então, a primeira função química que eu tenho é álcool. E a segunda função química que eu tenho é uma cetona. Aqui, tá? Porque tem uma dupla O. Então, é um álcool, uma cetona. E depois classificar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Aqui eu tenho um carbono que faz ligação com outros 2 carbonos. Então, é carbono secundário. Aqui também é um carbono secundário. Esse também é um carbono secundário. Já esse daqui, ele está fazendo uma ligação com o carbono em cima e uma ligação com o carbono à direita e à esquerda. Portanto, é um carbono terciário. Aqui é um carbono quaternário. Esse é um carbono primário. Certo? Aqui vai ser um carbono secundário. Vocês ouviram isso? Não. Ah, que droga. O meu computador, ele fez um barulho de vencedor, assim. De o quê? Aquele barulho do tadã. Aqui é terciário. Significa que eu sou um vencedor. Aqui We are também, the champions. também é Você ouviu isso terciário. também? Ele fez esse barulho aí. Aqui já é um carbono secundário. Com direito e esquerdo secundário. E esse daqui vai ser 1, 2, daqui é terciário. Esse daqui é quaternário. Certo? Aí só faltam mais esses daqui, tá? A gente já libera a gente com intervalinho. 1, 2, carbono secundário. Também é carbono secundário. Esse também é secundário. E também está ligado com 2, esse secundário. Beleza? Bem simplesinho, né? É só contar, gente. E tomar cuidado para não se perder. Então, ó, carbonos primários. Eu tenho 2 carbonos primários, porque aqui eu também tenho. Então, 2 carbonos primários. Carbonos secundários, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos secundários. Carbonos terciários eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos terciários. E quaternários eu tenho 2. Beleza? Caralho, isso é muito bruto. Eu tava te respondendo com o microfone desligado. Falou, professor, você tá me escutando aí, pô? Imagina, tudo bem. Interrompe.